no começo dos anos 90, estreava na PBS um programa infantil que logo conquistaria as crianças em idade pré-escolar, Barney e seus amigos. O simpático dinossauro roxo se tornou rapidamente um símbolo da infância, graças às mensagens sobre amizade, união e um elenco de personagens inesquecíveis. Hoje, Barney é um ícone da cultura pop, mas nem todas as memórias ligadas a ele são tão inocentes assim. Uma imagem em particular, que circula há anos na internet, mostra o personagem sob uma luz perturbadora e até assustadora. Na foto, uma criança sorri, vestida com um casaco vermelho e azul, em pé sobre a grama. Mas ao fundo, uma figura sinistra chama a atenção. O que parece ser alguém fantasiado de Barney observa de longe, com olhos pretos e sem vida, um sorriso torto e uma presença desconcertante. A imagem perturbou tantos usuários que se espalhou pelos cantos mais obscuros da internet. E claro, surgiram inúmeras teorias tentando explicar o que, de fato, foi registrado ali. A origem da imagem foi rastreada até o Reddit em 2016. Foi postada no fórum r/creepy por um usuário chamado Radioactive ET. O título era simples: uma foto assustadora do meu amigo quando era pequeno. Na descrição, ele explica que o amigo estava revendo fotos antigas de infância e encontrou essa joia, como ele mesmo escreveu. Pela aparência da foto, parece ter sido tirada diretamente de um álbum, o tipo de imagem que ninguém esperaria encontrar algo tão estranho. A repercussão foi tanta que o próprio autor voltou aos comentários, prometendo perguntar ao amigo mais detalhes assim que ele voltasse do trabalho. Mas a atualização nunca veio. Desde então, nenhuma nova informação foi descoberta sobre a imagem. Nenhum nome, nenhum local, nenhum contexto. Tudo o que resta é o registro sombrio de um momento que deveria ser alegre, mas acabou se tornando enigmático. Alguns acreditam que se trata apenas de uma fantasia mal feita, talvez usada numa festa de aniversário infantil. Outros não têm tanta certeza. E se não for apenas um traje improvisado, o que então foi capturado naquela imagem? Talvez a gente nunca descubra, mas a dúvida permanece. Mesmo quem nunca mergulhou fundo no universo do terror da internet, provavelmente já viu essas imagens. Duas fotografias perturbadoras, uma figura deformada com um sorriso que não parece humano, homens usando máscaras de gás. Elas são o rosto de uma das creepypastas mais famosas de todos os tempos, o experimento russo do sono. Por mais de uma década, essa história tem assombrado fóruns, vídeos e conversas sobre terror na internet. Mas mesmo com tanta popularidade, poucos sabem de onde essas imagens realmente vieram. Segundo a creepypasta, durante a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores soviéticos prenderam 5 prisioneiros de guerra em uma câmara selada. Lá dentro, eles foram expostos a um gás experimental que impedia o sono. O objetivo: mantê-los acordados por 30 dias seguidos. Conforme os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Os prisioneiros começaram a enlouquecer. O experimento era para estudar os efeitos da privação de sono. Mas após 15 dias sem dormir, os cientistas abriram a câmara, e o que viram mudou tudo. Os homens haviam mutilado a si mesmos. Partes do próprio corpo foram arrancadas. Alguns estavam se alimentando da própria carne. Eles não queriam sair da câmara, lutaram contra os cientistas, mataram membros da equipe, e o mais inquietante, mesmo à beira da morte, imploravam para que o gás fosse ligado novamente. Eles preferiam continuar acordados do que dormir. Segundo a lenda, nenhum deles sobreviveu. A história se espalhou pela internet como um vírus. Foi publicada no site da Creepypasta em 2010. Mas a verdade é que o conto circulava muito antes disso. Em agosto de 2009, um usuário chamado Hip747 postou a história em seu blog no WordPress. Segundo ele, havia recebido o texto por e-mail de seu irmão, e nenhum dos dois sabia quem era o autor original. No mesmo mês,
O conto apareceu em um fórum chamado bodybuilding.com, postado por um usuário com o apelido Falcon Punch. Um ano depois, em 2010, foi publicado no Creepypasta Wiki por Orange Soda. 6 dias depois, já tinha sua própria página dedicada no site oficial. Mas as imagens ainda não faziam parte da história. Foi só em março de 2013 que as fotos começaram a ser associadas à lenda. Primeiro, quando o experimento ganhou seu próprio site. Depois, quando o canal I Read Creepypastas publicou a narração em vídeo. Um dos quadros mostra 4 homens encostados em uma parede, usando diferentes tipos de máscaras de gás. Eles representariam os cientistas soviéticos do experimento. A outra imagem é a mais famosa. Uma figura humanoide, magra de forma inumana, com o rosto afundado e um sorriso sinistro olhando diretamente para a câmera. Esse vídeo de 2013 ultrapassou os 34 milhões de visualizações, e foi a partir dali que as pessoas começaram a procurar o autor original. Em 2015, uma escritora britânica chamada Holly Ice publicou um livro chamado Russian Sleep Experiment. Muitos pensaram que ela era a criadora da história, mas ela mesma revelou: o livro foi apenas inspirado na creepypasta original. Em um fórum antigo, encontrei uma postagem do usuário Nothing Crazy afirmando que ele era o autor. Segundo ele, o texto teria sido publicado originalmente no 4chan, mas nenhuma prova foi apresentada. E sem provas, tudo continua sendo um mistério. Mas e as imagens? De onde vieram? São reais? Muita gente acredita que a foto do sujeito na cama seja um prisioneiro de guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas a verdade é bem diferente. Ao remover o filtro preto e branco da imagem, o que vemos não parece mais um humano, e sim uma escultura, uma peça de decoração. A imagem foi retirada de um blog de esculturas e manequins criado por um artista italiano chamado Marco D'Ambrosio, conhecido online como Demon Dog. A figura assustadora é, na verdade, uma obra de arte batizada de Spasm. Ela foi criada usando látex, tinta acrílica e fios de silicone. O objetivo de Marco era reproduzir a aparência de uma vítima em estado extremo de tortura, mas tudo com material cenográfico. A escultura foi exibida na convenção de terror Monsterpalooza, em 2010, nos Estados Unidos. Era apenas mais uma peça entre tantas outras, até ser retirada do contexto e transformada em lenda urbana. Já os homens de máscara também são parte de uma performance artística. A imagem veio de uma intervenção do coletivo Skinny Puppy, conhecida banda canadense de música industrial. O grupo é famoso por usar críticas pesadas a governos e empresas. Em uma de suas apresentações, criaram personagens inspirados em cientistas e soldados da Segunda Guerra, usando roupas desgastadas, máscaras de gás e iluminação propositalmente sinistra. O impacto visual dessas imagens foi tão forte que elas foram descontextualizadas e recicladas como provas fotográficas de um experimento que nunca existiu. Mas isso não impediu que a história ganhasse vida própria. O experimento russo do sono se tornou um dos pilares do terror da internet. Diversas adaptações foram feitas: curtas-metragens, livros, HQs, animações. Até um jogo de videogame foi inspirado pela lenda. Em 2015, o canal Sci-Fi anunciou que faria um filme baseado na creepypasta. A produção se chamaria The Soviet Sleep Experiment. Mas, até hoje, nada foi lançado oficialmente. Já no YouTube, a história ganhou dezenas de versões narradas, adaptadas, dubladas e recontadas com variações. Em algumas, os prisioneiros desenvolvem força sobre-humana. Em outras, se tornam canibais. Mas a essência é sempre a mesma, a fronteira entre ciência e loucura, sendo atravessada por homens que não queriam mais dormir. Uma metáfora poderosa e perturbadora
sobre o que pode acontecer quando mexemos com os limites do corpo humano. É claro, o experimento nunca aconteceu, mas a forma como ele foi construído faz parecer real. Detalhes históricos verossímeis, datas, referências ao regime soviético, descrições gráficas de mutilações, tudo contribui para a ilusão de realidade. E isso levanta uma pergunta ainda mais incômoda. Por que algo assim nos fascina tanto? Talvez porque, no fundo, parte de nós acredita que os horrores descritos na história não estão tão distantes da verdade. Em 10 de julho de 2020, o usuário do Reddit GrizzlyPanda5 postou uma imagem que causou frenesi imediato. Centenas de usuários começaram a investigar a origem da fotografia estranha. Na imagem, duas crianças observam pela janela. A menina sorri de forma inocente, mas o garoto ao lado encara a câmera com um olhar vazio. Atrás deles, uma silhueta escura, a sombra de uma mulher, encara o nada, com um par de olhos como único detalhe visível. Algo não faz sentido. A iluminação da cena sugere que a figura deveria estar visível, já que está próxima da janela. Mas ainda assim, tudo o que vemos é escuridão e aqueles olhos. Durante a investigação da imagem, um nome começou a surgir com frequência: Tales of Terror from Tokyo. Essa série japonesa de terror foi ao ar entre 2003 e 2005. Muitos disseram que a imagem vinha de um dos episódios, mas a verdade é um pouco diferente. Na realidade, a cena foi retirada de um curta japonês chamado Apenas Nós Dois, lançado em 2005 como um spin-off da série original. A história acompanha uma tutora e seu aluno presos em eventos paranormais perturbadores. Na cena em questão, uma garota caminha por um prédio e acena para duas crianças na janela. Segundos depois, a sombra sinistra surge atrás delas. Mas tem um detalhe importante: os olhos brilhantes vistos na imagem do Reddit não existem na versão original. Foram provavelmente adicionados por quem postou para tornar tudo ainda mais perturbador. Apesar da origem obscura e da manipulação digital, a imagem se tornou uma das mais conhecidas entre as chamadas fotos amaldiçoadas da década. Imagens como essas nos lembram que, às vezes, o que nos assusta não é o que está claro, mas o que permanece sem explicação. Se você já vasculhou a internet atrás de imagens macabras, há grandes chances de ter cruzado com ele. O nome: Isas Jack. Mesmo que o nome não soe familiar, a imagem, com certeza sim. Um homem com capuz escuro e uma máscara branca, sem olhos, parado ao lado de uma cama. A imagem de Isas Jack surgiu pela primeira vez no 4chan em 7 de junho de 2010. O post tinha um nome simples, mas direto: Nightmare Fuel, combustível para pesadelos. Entre várias criaturas bizarras, lá estava ele, o rosto vazio, os olhos negros como abismos e uma presença sufocante. Durante 2 anos, a imagem circulou sem contexto, até que, em 2012, um usuário da Wikia chamado Adele1000 escreveu a primeira história oficial sobre o personagem. Segundo o conto, Jack era um jovem de 19 anos, usado por um culto como sacrifício. Eles removeram seus olhos e despejaram uma mistura de piche e sangue em suas órbitas vazias. Mas algo deu errado, muito errado. O ritual corrompeu Jack, transformando-o na criatura da imagem, um assassino silencioso que invadia casas e retirava os rins das vítimas, sem que elas sequer acordassem. Quando percebiam, era tarde demais. Ele já havia comido os órgãos, cruel, cirúrgico e invisível como a própria noite. Como toda creepypasta, a história viralizou, ganhou versões, variações, até se tornar um dos ícones do terror digital. Por anos, ninguém sabia quem havia criado a imagem original. Mas em 2020, uma usuária do Twitter chamada Pirate Cashew reivindicou a autoria. Postou a versão sem desfoque e explicou: a imagem foi tirada por um amigo
e postada anonimamente, até ser transformada na lenda de Isas Jack. A autora, uma artista digital do Reino Unido, viu uma simples criação sua se tornar parte do folclore sombrio da internet para sempre. Até hoje, usuários continuam alimentando a mitologia de Isas Jack, reforçando seu lugar como uma das creepypastas mais conhecidas de todos os tempos.